Vamos fazer a nossa prece de início para que possamos sintonizar nesse momento com o alto, agradecendo ao nosso Mestre, ao nosso divino amigo, todas as possibilidades desse momento de aqui estarmos. Senhor Jesus, Mestre, sublime incondicional de todas e todas as horas. Se aqui estamos, Senhor, com certeza é porque dentro de nosso coração existe uma imensa saudade de Ti. Todos nós, espíritos imortais, viajores desse universo, buscando um aprimoramento do nosso íntimo, dentro desse caminho, dessa etapa evolutiva, trilhando cada um, vivenciando as suas lutas pessoais, as suas batalhas, seguindo um caminho, uma trajetória rumo a um equilíbrio como espíritos que somos. Sabemos, Senhor, que sem a Tua presença em nossas vidas, tudo não terá o sentido grandioso e necessário. Que nós possamos, Senhor, na noite de hoje, através das palavras trazidas pela nossa querida amiga, que possamos sentir em nossos corações todo esse refazer de uma esperança que só Tu pode trazer em nossa vida, nos fazendo vivenciar esse verbo tão necessário nesse mundo de hoje, que é o verbo esperançar. Que Jesus possa abençoar a nossa reunião, que a nossa amiga possa, através dos seus estudos, trazer para cada um de nós todo esse alento e consolo que só a doutrina pode nos trazer. Se conosco, hoje, agora e todo sempre. Boa noite a todos. Boa noite, meu lindo. Como foi dito, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Ao Maria Dolores, tanto os que aqui sempre estão, como os que aqui estão pela primeira vez. Hoje o nosso tema é a respeito do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mas antes da gente adentrar o tema, a gente vai lembrar um pouco como surgiu essa expressão. A gente lembra daquele auto de fé em Barcelona, quando Kardec enviou para Barcelona 300 obras espíritas, entre o Livro dos Espíritos e outras obras. Ao chegar lá, o que acontece? Um bispo, né, que tinha poder inquisitorial, ele, ao saber dessa situação, ele vai aonde está o livreiro, não é? E Maurice Lechantre, que era o nome desse livreiro, que ficou responsável de receber, não é, toda essa encomenda, e ordena que esses livros sejam levados lá para a esplanada, no centro da cidade, porque ele ordenava que aqueles livros eram livros heréticos, não é? Eram livros do demônio e que tinham que ser queimados. Isso em 1861. E, de fato, o que ele faz? Não é? Bota toda aquela remessa de livros lá e toca fogo. Não sabendo ele que ele fez, nesse momento, a maior propaganda que ele poderia fazer pelo Espiritismo. Porque, como a gente sabe, tudo que é proibido, né? Dá aquele gostinho da gente querer saber por que aquilo está sendo proibido. E no auge, né, daquela situação, a fumaceiro subindo e ele gritando a plenos pulmões, ele dizia uma frase de São Cipriano: fora da igreja não há salvação. Era o que ele ficou dizendo, que era essa frase de São Cipriano. Nesse mesmo ano, há um homem chamado Gandhi, Georges Gandhi, que ele escreve um texto em defesa da Igreja Católica e dizendo que o Espiritismo não era coisa de Deus, que era coisa do demônio, enfim, falando, né, do Espiritismo de uma forma muito negativa. E Kardec, ao ler aquilo ali, aí ele dá uma resposta, que diz assim:
Aqui é apenas um trecho da resposta. Ele diz assim: portanto, como a caridade é o princípio fundamental da doutrina do Cristo, concluímos que toda palavra, toda ação contrárias à caridade só podem ser inspiradas por Satã. É por essa razão que diz o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então, quando Kardec cunha essa expressão, vejam, enquanto esse bispo ele restringia a questão da salvação à igreja, né? Se você não fizesse parte da Igreja Católica, que era institucionalizada ali de uma forma geral, então você não seria salvo. Você já estava, né, com o seu caminho certinho para o inferno. Você era um herético. Aí veja como Kardec ele abre o leque e diz: fora da caridade não há salvação. Ou seja, não importa que credo eu pertenço, desde que eu cumpra as leis de Deus de amor, justiça e caridade. Porque a caridade é a expressão mais sublime do amor de Deus. Então Kardec abre esse leque, quer dizer, ele não diz fora do espiritismo não há salvação, porque aí ele estaria agindo igualmente a esse bispo, mas ele diz não, a caridade, quer dizer, qualquer um que pratique a caridade, que faça o bem, então ele será salvo. E o que é ser salvo? Muitas vezes a gente pergunta, né? O que é ser salvo? A salvação vem desse relacionamento que nós estabelecemos com o Criador e com a sua criação. Esse relacionamento de intimidade, de amor, de respeito, da vivência das suas leis, como já foi dito, de amor, justiça e caridade. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 888, é perguntado como Jesus via, qual era a perspectiva de Jesus a respeito da caridade. A espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios e o perdão das ofensas. Então, essa era a perspectiva que Jesus tinha da caridade. Então, para a gente assim, veja como parece uma coisa muito simples, mas na realidade aí ele abrange tudo o que é a caridade. Por que a benevolência para com todos? O que é essa benevolência? É você praticar o bem a todos, sem que você discrimine, sem que você pergunte: você é espírita, você é católico, você é evangélico, não importa. E a gente vê, a gente lembra disso naquela passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, dos infortúnios ocultos, onde aquela condessa Paula, não é, ela ia ao centro da periferia da cidade onde ela morava, levava ali uma carruagem de um tudo, de mantimentos, de roupas, de cobertores, se vestia de uma forma muito simples e ajudava a todos aqueles, sem perguntar de que religião aquelas pessoas eram. Simplesmente ela ajudava, seja levando mantimento, seja levando roupas, medicamentos, cuidando, levando notícias, né, às vezes de alguém que estava hospitalizado para a sua família e vice-versa. E a gente vê isso também aonde, gente? Na casa espírita. Eu pergunto aqui a vocês, quando vocês aqui adentraram, alguém perguntou: você é espírita? Alguém perguntou? Não, não é? Porque não importa. Para o espiritismo não importa. As portas estão abertas, não só do Maria Dolores, como de qualquer centro espírita que você vá, que seja sério. Ele não vai lhe impor. Simplesmente ele vai lhe acolher, porque a gente sabe o quê? Que normalmente as casas espíritas são hospitais, são lugares de trabalho e de oração. Então a gente está aqui para socorrer, para ajudar, para amparar, independentemente de quem aqui chegar. Então, tanto é que Jesus falava justamente isso, essa benevolência para com todos. Aí vem o quê? A indulgência dos erros alheios.
O que é essa indulgência? Porque normalmente a gente tende o quê? A apontar dedos, não é? Ah, fulano é assim, fulano tem tal defeito, ele faz isso, ele faz aquilo. E nos esquecemos de olhar para nós próprios, para as nossas próprias imperfeições, para as coisas que ainda fazemos de forma equivocada. Então, ele fala justamente disso, que à medida que a gente utilizar para julgar o outro, é como também seremos olhados e julgados. E ele dá um exemplo disso também. Está lá na Bíblia. Quando um senhor vai cobrar a um dos seus servos uma dívida, e ele faz: Senhor, eu não tenho como te pagar, não toma da minha mulher, dos meus filhos, não os escravize, não pegue minhas coisas, dá-me um tempo para que eu possa pagá-lo. E aquele senhor, naquele momento, diz: muito bem, tua dívida está perdoada. Segue com teu trabalho. Lá adiante, ele encontra alguém que devia a ele, sem dinheiros, e ele vai em cima daquela pessoa. Bem, tu me deves, paga-me o que me deves. Ele disse: mas eu não tenho como, nesse momento eu não tenho como. Me dá um tempo. Ele disse: não vou te dar tempo nenhum. Ou tu me pagas, eu vou tomar o que é teu. O Senhor, ao saber disso, o que faz? Manda ele voltar à sua presença e disse: eu não agi contigo de boa vontade, não perdoei a tua dívida, por que tu não fizeste o mesmo com aquele que te deve? E ele ficou sem saber o que dizer. Pois agora, tudo que tu me deves eu vou te cobrar. Enquanto não me pagares, estás preso. Então é um exemplo muito forte, em todo e qualquer aspecto da vida, é dessa forma. Se você age com essa impiedade, com essa inclemência para com os erros dos outros, então fatalmente você vai sofrer isso também. E outra coisa, quem somos nós para julgarmos o outro? Porque quando a gente começa a julgar o outro e a apontar dedos, a gente se coloca numa situação de superioridade, né? É como se a gente dissesse: eu não erro, eu não tenho atitudes equivocadas. Então, se assim fosse, a gente não estaria aqui ainda, não é? A gente já estava num planeta melhor, mais feliz, onde o bem, ele é a supremacia. A gente não estaria ainda nesse nosso planetinha de expiações e provas. Então, por isso que Jesus nos recomendava essa indulgência com os erros alheios. E depois nos falava do quê? Do perdão. Outra coisa que é difícil para nós, o perdão, não é? Porque muitas vezes a gente brada assim no peito, diz: eu não perdoo, fez comigo, só faz uma vez. E a gente se esquece de quando a gente fala eu não perdoo, nós nos algemamos àquela pessoa que nos feriu, que nos prejudicou. Nós ficamos ligados a ela, porque não conseguimos esquecer. E nos ligamos a ela. Não é interessante? Não chega a ser um paradoxo? Alguém que você não gosta, alguém às vezes até que você diz que odeia, e no entanto você está amarrado, algemado a ela por essa falta de perdão? E da mesma maneira que eu digo eu não perdoo, e aquele com quem também eu fiz algo errado? Se ele não me perdoa, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar nesse eterno ciclo: eu não te perdoo, você não me perdoa, aí a gente morre, a gente renasce e fica sempre andando em círculos. Porque é algo que a gente precisa superar. Por quê? Porque todos erramos. Todos estamos ainda em fase de aprendizado, em fase de evolução. Então é necessário, se a gente não consegue perdoar, porque a gente sabe que o perdão é difícil e a nossa natureza ainda é rebelde, mas pelo menos a gente não busca vingança. É um primeiro passo. Num segundo passo, eu já não desejo mal àquela pessoa. Num terceiro, quando eu já estou mais avançado um pouquinho, eu até oro por aquela pessoa. Não quero conviver com ela, mas oro para que ela viva bem. E a gente vai assim, passo a passo, porque o perdão é um processo. Não é algo que a gente chega a dizer eu perdoo, porque se a gente às vezes faz dessa forma, não é verdadeiro.
É algo que na primeira entrave que houver novamente, a gente está lá, brigando novamente. Então, o perdão ele tem que nascer do coração. Ele tem que ser real, para que realmente ele possa atingir o seu objetivo. Que é de, no futuro, a gente conseguir restabelecer aquele relacionamento, novamente de confiança, de reparação e de amizade. Então, isso não se dá da noite para o dia. Do mesmo jeito que a gente leva tempo para construir as nossas relações de confiança, de afeto, de amor e amizade, da mesma forma, vai levar tempo para que a gente consiga, quando há um embate, quando há uma situação, há um conflito, a gente consiga também, aos poucos, fazer um processo, um caminho de volta, até que a gente consiga efetivamente perdoar e ali reiniciar, não é, aquele relacionamento com aquela pessoa. E Kardec nos fala, reforçando isso que foi dito nessa pergunta, que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas a todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, dos iguais ou superiores. Quando ele diz aqui inferiores, é no sentido de que, às vezes, aquelas pessoas que convivem conosco, que às vezes do ponto de vista intelectual ou às vezes social, ela está no nível, digamos assim, de certa forma, abaixo do nosso. Nesse aspecto é que ele se refere. Aqueles que estão também no nosso nível, convivem conosco, no mesmo ambiente, né, naquele mesmo trabalho, do mesmo nível intelectual, com os mesmos interesses, ou seja, aqueles que às vezes nos são superiores, no sentido às vezes de serem nossos chefes, ou de um poder aquisitivo maior, ou de um nível intelectual maior, que esse relacionamento ele se dê sempre de uma forma harmônica. Não é simplesmente a gente dar a esmola. A gente sabe que muitas vezes é necessário o prato de comida, o cobertor, o calçado, porque a pessoa que está com fome, que está com frio, que está passando uma necessidade material, é isso que ela vai querer. Ela não vai querer que você chegue lá e venha falar, olhe meu filho, isso é para um segundo momento. Depois que ela já comeu, que ela já está com as suas necessidades básicas atendidas, para que ali ela possa compreender o que está sendo dito. Mas às vezes a gente faz isso de uma forma automática, né? A gente simplesmente dá e ali na nossa consciência a gente fez o que deveria. É claro que a ajuda que foi feita é bom. Não é? A pessoa recebeu aquele benefício, não vai resolver o problema dela, mas naquele momento, pelo menos, ela não vai sentir fome, ela vai ter um sapato para calçar, ela vai ter algo com que se cobrir, vai ter onde se abrigar. Então, esse tipo de caridade, ele é válido, porque muitas vezes a gente só consegue começar por aí. Às vezes a gente não consegue ainda ter aquele desprendimento, aquele amor pelo nosso semelhante. Então é válido. A gente começa dessa forma, aos pouquinhos. Hoje eu dou um prato de sopa, amanhã eu dou um sapato e aos poucos eu vou aprendendo, vou exercitando o quê? O desapego. E nesse desapego eu vou também exercitando o quê? O servir. Porque em realidade, não é a caridade, é isso, é o servir. É nós estarmos a serviço de Deus e ao nosso próximo. E como é que a gente está a serviço de Deus? Quando a gente serve ao nosso próximo, seja ele quem for. Isso a gente vai ver mais adiante. E São Vicente de Paulo, ele nos falava também algo a respeito da caridade, aqui na questão 888A, quando ele diz assim: não vos esqueçais de que o espírito, seja qual for seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou no mundo espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior diante do qual tem esses mesmos deveres a cumprir. O que ele nos quer dizer? Nós estamos num determinado nível moral e espiritual. Então, sempre vai ter alguém acima de nós que vai nos guiar, que vai nos aconselhar para um determinado caminho, que é o caminho do bem.
E sempre vai ter alguém, não é, abaixo de nós, no sentido da moral, no sentido espiritual, que a gente também possa guiar, que a gente possa auxiliar, que a gente possa esclarecer. Quantas pessoas às vezes batem à nossa porta ou vêm conversar conosco, nos fazem uma pergunta, né? Às vezes tem uma maneira equivocada de ver determinadas situações e a gente senta ali, conversa, né? De uma forma tranquila e vai tentando esclarecer, trazer uma perspectiva diferente para aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Certo dia, lá na minha rua, tem um senhor que vende água. Aí eu fui lá fazer um pedido a ele, e ele disse assim, a senhora vem de onde? Eu digo, eu vim do Jefa, que é a casa da qual eu participo. Aí disse, o que é o Jefa? Eu digo, é o centro espírita que eu participo. Ele disse, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso não, isso é coisa do demônio, minha filha. Negócio de casa espírita, olha, isso não presta não, minha filha, você é uma pessoa boa, não vá mais não, não sei o quê. E começou falando esse tipo de coisa e eu comecei a rir, né? Aí depois que ele parou de falar, eu fui conversar com ele e explicar o que acontece numa casa espírita. E fui falando até trechos bíblicos ali com ele e ele começou a pensar. Ele disse, se é assim, é? Eu digo, é assim. Não tem nada demais. Eu digo, do mesmo jeito que o senhor, na sua religião, trabalha para Deus, nós também. Não tem nada de demônio nem de Satã, até porque o céu, o inferno, o bom e o mal está na nossa consciência. Não está na religião. Até porque a religião é criação de quem? Dos homens, né? Em nenhum momento Jesus disse, olhe, você vai ser espírita, você vai ser católico, você vai ser evangélico. Não, ele não trouxe nenhuma religião. Em nenhum momento, nenhuma passagem bíblica tem Jesus afirmando que essa ou aquela religião é a correta. Qual foi a religião que ele nos trouxe? A do amor, a do perdão. Não é? Como está aqui na perspectiva dele, da benevolência, da indulgência e do perdão. E ele foi o evangelho vivo, porque ele exemplificou. A cada atitude que ele teve durante a sua passagem, durante o seu apostolado, foi um evangelho do amor, do respeito, né? Daquele que acolhe. Porque, como ele mesmo dizia, o Pai não quer a morte do ímpio. Ele quer a conversão. Ele quer que aquela sua ovelha venha para o caminho do bem. E ele, na primeira parábola que ele fala na Bíblia, é justamente essa. Se eu tenho 99 ovelhas no campo, uma delas se perde, eu deixo aquelas que estão no campo e vou atrás daquela que se perdeu. E ao encontrá-la, coloco sobre os ombros e volto feliz. Porque é justamente isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer a nossa morte, ele não quer a nossa dor, ele não quer o nosso sofrimento. Mas que antes a gente compreenda as suas leis e haja de acordo. E é isso que ele nos convida. E São Vicente de Paula nos fala mais. Sede caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola, que dás friamente àquele que ousa pedir, mas a que vos leva ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgente para com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os, moralizai-os, sede doces e benevolentes para com todos que são inferiores. Sede doces e benevolentes mesmo em relação aos seres mais insignificantes da criação, e tereis obedecido às leis de Deus. Então veja que ele toca num ponto muito interessante, porque a gente tem às vezes aquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Ou então temos aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E não é bem assim. Nós que estudamos, que buscamos, dentro das nossas possibilidades atuais, seguir o caminho do bem, nós temos a condição de tentar instruir, de tentar trazer para o caminho do bem, para o caminho da luz, aquele que se encontra às vezes numa situação de vício.
ou em atitudes equivocadas. Então, como eles aqui, vamos tentar instruí-los, vamos tentar educá-los. Agora, claro, a gente não pode, como também dizia Joana de Ângeles, forçar consciências. Mas nós temos o papel de, pelo menos, tentar trazer aquelas pessoas para uma realidade, uma perspectiva diferenciada. Agora, se a pessoa não aceitar, se ela não quer, o que nos cabe fazer? Ainda assim nos cabe fazer algo. A caridade da oração, a caridade da prece. Quando nada podemos fazer, quem não quer se ajudar, ainda assim nós podemos fazer algo. Podemos orar. Podemos fazer uma prece em intenção daquela pessoa para que em algum momento ela tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que ela seja despertada. E como dizia o profeta Isaías, desperta tu que dormes. Então, quem sabe através das nossas orações, aquela pessoa que hoje às vezes está numa situação equivocada, amanhã ela desperte. Nós temos um lindo exemplo disso de Santa Mônica. O quanto ela orou por Santo Agostinho e pelo esposo e pela sogra, que eram cruéis com ela. O filho era um devasso. Ela orou por ele mais de 20 anos, até que Santo Agostinho, um dia, ouvindo um determinado sermão, ele começou a se despertar e começou a mudar de vida e se tornou Santo Agostinho e escreveu aquele livro Confissões, onde ele relata quando ele tinha aquela vida dele devassa. Então foram mais de 20 anos de oração daquela mãezinha da Santa Mônica. Então, continuando. Portanto, a caridade é um princípio fundamental da doutrina do Cristo. Concluímos que toda palavra, toda ação que seja contrária a isso, vai de encontro às leis de Deus. E nós vamos ver nessa parte, no capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação, nós vamos ver a representação de um trecho, não é? Quando quiseram tentar a Jesus a respeito do mandamento mais importante. Porque como Jesus dizia que ele, né, ninguém ia ao Pai senão através dele, então eles ficavam, aqueles sacerdotes, tudo que Jesus dizia, eles queriam de alguma forma ir de encontro, pegar ele ali, como a gente diz, no esparrela. Então foi um desses sacerdotes e foi e perguntou a Jesus, qual o primeiro mandamento mais importante? Aí Jesus respondeu, o mandamento mais importante é amar a Deus de toda a sua alma, né, de toda a sua compreensão. E o segundo, não mais importante, é amar o seu semelhante como a si mesmo. Aí está contida toda a lei e todos os profetas. Então eles ficaram assim, não é, ensimesmados com aquela resposta de Jesus, porque esperavam outra coisa. Esperava que ele fosse ali blasfemar, dizer algo que fosse de encontro o que estava na Torá. Mas Jesus não, nos trouxe esse reforço de que realmente, né, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E porque ele fala de Deus, ele depois fala do próximo e fala de nós mesmos. Porque os relacionamentos mais importantes que nós temos em nossas vidas é justamente isso. É o primeiro com Deus. Porque é através desse relacionamento que nós criamos com Ele, nós estabelecemos uma via de comunicação, de entendimento. Já não é mais aquele Deus que está ali fora do alcance. Não, é aquele Deus que a gente ainda não consegue compreender em toda a sua amplitude, mas que a gente consegue sentir. Já não é mais aquele Jesus que a gente gostava de ver e falar crucificado. Pelo contrário, é um Jesus vivo. É um Jesus que transformou aquela cruz como marco da sua vinda ao mundo e nos falar da sua imortalidade. Então a gente estabelece esse vínculo de amor, de proximidade com o Senhor. E depois disso, o que a gente faz? A gente tenta criar esse vínculo de afeto com o nosso próximo, seja ele quem for.
e conosco mesmo. Porque se a gente não se ama, se a gente não se respeita, se a gente não tem caridade conosco mesmo, como vamos ter com os outros? E a gente não pode amar a Deus se a gente não ama ao próximo. E a gente não pode amar o próximo se a gente não ama a Deus e nem a nós próprios. Então, essa é a importância da gente buscar entender esse conceito da caridade. Vamos ver que também há uma história muito linda de Francisco de Assis que fala dessa caridade que às vezes a gente pode olhar assim, num primeiro momento e dizer, será que foi uma caridade? Mas que foi, porque ele abriu mão de seus princípios, né, de algo que ele queria continuar para ajudar os seus amigos. Conta que ele estava fazendo um jejum, ele lá com os seus discípulos, já fazia um bom tempo. E já faltava assim 3, 4 dias para encerrar aquele jejum. Quando foi à noite, ele ouviu um choro, alguém chorando. E ele viu que era um dos seus freis, um dos seus discípulos. Disse, o que há, meu irmão, que você está chorando dessa maneira? Ele disse, desculpe, Pai Francisco, porque o chamavam de Pai Francisco, mas é que eu estou com muita fome. Eu não estou aguentando mais esse jejum. Para Francisco, que era uma alma, um espírito já mais elevado, né, já mais desapegado, ele conseguia enfrentar essa situação com mais tranquilidade. Mas aquele frei não. Isso eu não estou aguentando, Pai Francisco. Ele disse, meu filho, se acalme. Eu vou resolver essa situação. Então ele foi, pegou um franguinho, matou, cozinhou, preparou e chamou o frei para comer e quebrou o seu jejum e foi comer junto com o frei. Então vejam que coisa linda. Quer dizer, então esse servir, naquele momento não é o que ele queria fazer, mas ele viu o sofrimento do seu companheiro. E por quê? Né? Você ficar impondo uma situação àquela pessoa que não estava conseguindo. O que é mais importante? As pessoas ou as ideias? Então, hoje a gente vive num mundo de extremismos, onde falta esse princípio da caridade. Então, Francisco de Assis, naquele momento, ele não foi ao extremo, porque ele poderia dizer, não, aguente. E ele, com certeza, aquele frei, por obediência, pelo amor que tinha Francisco, ia ali, se fosse até se submeter a adoecer, mas ia sustentar, se ele assim o pedisse. Mas não, ele entendeu que aquele seu irmão não estava preparado para continuar naquela situação. Então, não só ele preparou o alimento para ele, mas sentou ao lado dele e comeu também, para que ele não se sentisse constrangido, para que ele não se sentisse inferior ao Pai Francisco. Porque é muito importante quando a gente vai praticar a caridade, seja ela na parte da beneficência, seja no campo moral, seja no esclarecimento espiritual, que a gente não se coloque numa posição de superioridade, para que a gente não constranja o outro. Porque tenhamos em mente que aquele que pede está numa situação muito mais difícil do que a nossa, que estamos tendo a condição de ajudar. Sempre quem está pedindo é aquele que está carente, seja moralmente, seja do ponto de vista material ou espiritual. E se nós temos a condição de socorrer, que o façamos com simplicidade, que o façamos com humildade, de uma maneira que aquela pessoa que está recebendo aquela ajuda, ela não se sinta menor, ela não se sinta constrangida, mas que ela ressinta o nosso amor, sinta a nossa vontade de efetivamente resgatá-la ou pelo menos ajudá-la a passar por aquela situação. Então foi isso que Francisco fez naquele momento. Ele resgatou aquele irmão daquele sofrimento, mas sem constrangê-lo, né, por esse grande amor que ele tinha a todas as criaturas. E nós vamos ver em Mateus 25, de 35 a 40, porque às vezes a gente pode perguntar, quem é o nosso próximo?
Né? Como, a quem eu vou praticar a caridade? E Jesus nos falou: quando eu tive fome e me destes de comer, quando eu tive sede e me destes de beber, quando eu estive enfermo e fostes me visitar, quando eu tive preso e fostes me ver, quando eu tive frio, estava nu e me vestistes. Aí perguntaram a ele: e quando foi, Senhor, que nós fizemos isso? Ele disse: cada vez que a um dos pequeninos que você atendeu, foi também a mim que o fizestes. Então, nós entendemos por essa fala de Jesus que cada vez que a gente pratica um ato de amor, de caridade para com os nossos irmãos, pode ser a coisa mais simples que seja, é a Deus que nós estamos fazendo, é a Jesus que nós estamos servindo também. Há uma história muito linda em que uma senhora, ela tinha o costume de regar, né, o seu jardim todas as tardes, e um dia que ela está lá regando o seu jardim, chega um menininho, bate lá: senhora, tem pão velho? Ela disse: não, meu filho, pão velho não, aqui na minha casa só tem pão novo. Se você quiser, eu vou buscar lá dentro. Aí, se o que a senhora tiver, tá bom. Aí ele vai, ela pergunta para ele: que idade você tem? Ele disse: eu tenho, acho que 9 anos, minha mãe disse. E você mora onde? Ah, eu moro lá, aquelas casas lá por trás da estação. Ele disse: nossa, é muito longe. E por que você está andando aqui sozinho? Ele disse: ah, porque minha mãe está doente. E ela pediu para eu sair, para pedir comida, porque eu tenho irmãos menores. Eles não podem sair e eu já posso. Esse é mesmo. E você estuda? Não, não estudo. Porque minha mãe não teve condições de comprar os cadernos e os lápis. Esse, oh, que pena. E ficou ali conversando com aquele jovem. E depois, quando ela parou um pouquinho de conversar, disse: olha, eu vou preparar um lanche para você e vou buscar o pãozinho para você levar. Disse: precisa não, senhora. A senhora já conversou comigo. E nesse momento ela se sente profundamente tocada. De ver que aquela criança tão jovem, tão sem sonhos, tão sem esperanças, que aquele pouquinho de atenção que ela lhe deu já foi o suficiente para ela se sentir reconfortada, ao ponto de nem querer a ajuda que ela tinha material para lhe dar. Ela disse: não, entre. Eu vou pegar o lanche e você vai levar alguma coisa para a sua família. Então vejam só como ela fez a caridade de uma forma humilde, né? Ela deu atenção, ela conseguiu preencher aquela carência que aquele menino tinha ali de atenção, de alguém que se interessasse por ele, porque ele levava uma vida tão dura, tão sofrida, tão sem sonhos, tão sem brinquedos. E ela, naquele momento, fez o papel que talvez aquela mãezinha não tivesse a condição de fazer, porque estava ali, né, tendo que prover o sustento dos filhos, tendo que resolver tudo. Então, a cada um de nós, sempre nós temos a oportunidade de realizar algo semelhante. Às vezes a gente acha que só os grandes espíritos, já mais evoluídos, não é, que têm missões de fazer grandes coisas, mas não. Cada um de nós, no nosso dia a dia, nos pequenos gestos, nas pequenas gentilezas, naquele momento que às vezes você abre o vidro, olha para aquela criança, fala com ela, diz: olha, eu não tenho nada para te dar agora, mas você fala com ela, dá um sorriso, ou aquela pessoa que bate na sua porta e você fala com ela, um bom dia que você dá às vezes para uma pessoa que se acha invisível, porque a gente sabe, né, que hoje existem pessoas, principalmente aquelas pessoas que vivem ali nas ruas, às vezes aquelas pessoas que trabalham na limpeza, às vezes as pessoas passam, é como se aquelas pessoas fossem invisíveis. Não dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e a gente não sabe como às vezes aquilo pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Às vezes ela está num momento de tanta dificuldade, você passa, dá um sorriso: bom dia, como vai, tudo bem? Até que você não fique para uma conversa mais longa, mas a pessoa se sente vista, se sente percebida. Então, essa é também uma forma de caridade.
E Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos falava de algo muito importante, porque muitas vezes a gente pratica o bem, ou faz algo por alguém que a gente conheça ou não, às vezes mais por uma questão de dever moral. A gente sabe que aquilo é o certo a fazer e a gente faz. Mas que não está envolvido aquele sentimento de amor, de compaixão pelo outro, aquela empatia real pelo outro. E Paulo fala naquela carta dele aos Coríntios, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como o sino, o símbolo que retine, ou seja, eu só faço barulho. Então, às vezes, a nossa maneira de praticar a caridade é só fazendo barulho, mas não há por trás daquela situação, efetivamente, um sentimento de amor. De entender que aquele que está passando por aquela situação é também um irmão nosso. Claro, isso é compreensível. Por quê? Porque a gente ainda não está no nível de ter aquele amor incondicional por toda e qualquer pessoa. Nós estamos nessa fase de aprendizado. Hoje, nós já avançamos, porque se estamos aqui hoje ouvindo sobre a caridade, será que em outros momentos, em outras existências nossas, a gente deixaria de estar fazendo outras coisas que fossem da nossa vontade, da nossa diversão, para estar ouvindo sobre isso? Certamente não. Então já é uma prova que nós avançamos. E que às vezes no nosso dia a dia, quantas tarefas nós temos de voluntariado, de ajudar, de fazer uma campanha do quilo, de participar de uma caravana, não é, de ajudar alguém que bate à nossa porta. Então a gente está nesse processo de desenvolver esse amor. Mas Paulo nos chamava a atenção para isso, que fosse necessário que ao fazermos a caridade, a gente colocasse nesse componente o amor. Porque é ele que realmente vai fazer com que aquele nosso ato praticado no bem seja recebido pelo outro e muitas vezes consiga transformar aquela vida, consiga trazer ela para esse caminho do bem, do amor e da verdade. E a gente vai ver naquela parábola do bom samaritano esse detalhe. A gente lembra, acho que todos aqui conhecem essa parábola, mas vamos trazer aqui uma pequena reflexão acerca dessa parábola. A gente sabe que estava aquele homem ali, que foi saqueado, que foi roubado, no chão, todo ferido, todo machucado. E vem ali o levita, olha para aquele homem e passa ao largo. Por quê? Porque ele vinha do templo de Jerusalém. Estava indo para Jericó. Já tinha feito todos os seus rituais de purificação. Ele olhar para aquele homem que estava ali machucado, todo ferido, ele não saberia dizer se aquele homem era judeu ou não. Então eles tinham, digamos assim, esse ritual. Se ele chega lá e toca nele e não é um judeu, então ele estaria impuro. Teria que voltar para o templo em Jerusalém e fazer todos os rituais de purificação. Porque era assim, era da tradição deles. Então ele olha ali, vai embora. Depois vem quem? O sacerdote. O sacerdote também vê aquele homem e pelas mesmas razões, já havia também feito seus rituais de purificação, resolve não socorrê-lo e vai embora. Quem vem? O samaritano. E o samaritano, ao ver aquela pessoa ali, ele vai, ajudar, faz uns ungüentos, começa a limpar aquela pessoa. Mas há um detalhe nessa parábola muito interessante, que é o que realmente importa, que diz assim, quando está lá na parábola, ele foi tocado de profunda compaixão. Então, o que moveu ele não foi o dever moral de querer ajudar, não foi um interesse pessoal, mas ele foi movido de profunda compaixão. E por isso ele ajudou aquele homem que estava no chão. Então é disso que Paulo nos fala, dessa compaixão. Porque ao olhar para aquele homem, ele se sentiu, se fosse comigo, o que eu gostaria que fizesse?
E foi o que ele fez. E era o que Jesus nos falava: fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que vos fizesse. E ele ainda colocava a situação no nível mais elevado, né? De amar aos nossos inimigos. Não apenas fazer todo o bem que gostaríamos que nos fizesse, mas que perdoássemos e procurássemos amar os nossos inimigos. Então isso para a gente ainda é tão difícil, né, da gente compreender, parece ainda tão surreal amar os nossos inimigos. Poxa vida, como é isso? Como amar alguém que me faz o mal? Mas havia uma lógica nisso, como nós já falamos anteriormente. No momento que eu busco, né, me libertar desse ódio, dessa falta de perdão, e busco um outro caminho, quem está liberto não é aquela pessoa, sou eu. Sou eu que me liberto daquelas amarras. Sou eu que me liberto daquele ressentimento. Sou eu que me liberto daquela raiva. E a minha vida segue em frente. Então, por isso que Jesus nos falava sempre dessa questão do perdão, né, da indulgência para com os outros. E Paulo nos trouxe esse componente do amor. E que nessa parábola do bom samaritano fica bem evidente que ele ajudou aquele homem por compaixão. Coisa que não era esperado, porque o samaritano era um povo que era desprezado, não é, pelos judeus, porque eles misturavam, não é, a tradição judaica com outras. Então eles eram considerados impuros, eram considerados ímpios. Mas foi quem justamente, né, se moveu de compaixão e ajudou aquele homem. Então é dessa caridade da qual Jesus nos falava e nos convidava e nos convida diariamente. Que a gente faça, sim, a beneficência, aqueles primeiros socorros do dia a dia, de dar um prato de comida a quem tem fome, de agasalhar quem precisa de um agasalho, não é? Às vezes de dar um dinheiro para alguém que precisa resolver uma determinada situação. Enfim, mas nos convida a essa caridade mais profunda, que vai além da benevolência, vai além da beneficência, que é esse envolvimento amoroso, de compaixão, desse olhar para com o outro. Há uma história aqui nesse livro, que é de Divaldo e Délcio Carvalho, que é Da Verdade Nada Se Oculta. Ele conta que num campus universitário na Califórnia existia uma senhora chamada Josefa, que todos chamavam ela carinhosamente de Tia Fefa. Ela tinha um carrinho de maçãs que ela saía por ali oferecendo pelo campus. E ela sempre oferecia mais aos estudantes. E às vezes as pessoas perguntavam: por que você oferece mais as suas maçãs para os estudantes? Ah, meu filho, porque são eles os mais necessitados, geralmente não tem dinheiro para nada. Então ela saía por ali e ela não vendia fiado. Mas ela dizia assim: olha, você quer uma maçã? Você está com fome? Eu lhe empresto. Para que aquela pessoa que estava recebendo aquela maçã não se sentisse humilhada, constrangida. Então, eu lhe empresto. Quando você puder, você me paga essa maçã que eu estou lhe emprestando. E assim era o dia a dia daquela senhora. Ela vestia umas roupas assim bem alegres, não é, bem coloridas, coisas bem chamativas, e todo mundo conhecia ela naquele campus universitário. Certo dia, quando ela vem numa dessas andadas suas, ela vê um daqueles a que ela sempre falava. E ele estava ali muito triste, choroso, e ela pergunta para ele: o que você tem, meu filho? Nada, tia Fefa, não se preocupe, a senhora não pode me ajudar. Não, meu filho, pode ser que eu possa. Quem sabe? Pelo menos fale, porque quando a gente fala do problema, parece que ele diminui um pouco. E ele estava realmente assim, não é? Naquele momento de grande aflição, e começa a falar: é o seguinte, tia Fefa, esse semestre eu preciso pagar as mensalidades que faltam e o meu diploma. Porque se eu não fizer isso, eu vou perder todo o ano.
E eu não tenho esse dinheiro, nem tenho de onde tirar. Eu disse, mas você não tem um amigo, um parente a quem você possa pedir emprestado? Eu disse, não tenho, toda a minha família. Eu é que cuido da minha família, dos meus irmãos menores. Meus pais morreram, eu estou nessa faculdade com muito sacrifício, eu estudo com muito sacrifício e vou perder esse ano. E não vou poder me diplomar. E ela disse, quanto é que você deve? Aí ele disse, $2.000. Tenho esse dinheiro. Aí ele, a senhora tem esse dinheiro? Tenho, meu filho. Vamos fazer o seguinte, quando for mais tarde, às 14 horas, você me encontre nesse endereço aqui, nesse banco. E ele pensou que ela estava, como a gente diz hoje, zoando com ele, né? Não é possível, ela não deve estar muito bem das faculdades mentais. Ela disse, vá, meu filho, eu estarei lhe esperando. Mas ela foi tão enfática e falou para ele com tanta segurança que ele ficou balançado. Pegou o papel com o endereço, ela seguiu andando por ali e ele resolveu ir, porque ele estava naquela situação de tanta dificuldade, se não me custa tentar. E quando chegou lá, de fato, ela já estava lá na porta do banco aguardando por ele, o convidou a entrar, o pessoal tratando ela com toda fidalguia, né, com todo carinho, tia Fefa, e ele achando aquilo tudo muito estranho. Uma vendedora de maçãs, sendo tão bem tratada num banco, todo mundo sabia quem ela era, todo mundo conhecia. Não, eles dão de brincadeira comigo, tudo ele imaginando na mente dele, né? Que estavam de brincadeira com ele, mas ele foi seguindo o fluxo. O gerente atendeu, os dois, mandou sentá-los. O que vai ser hoje, tia Fefa? É assim, ó, meu filho, eu estou precisando resgatar $2.000 de imediato. Ele disse, não tem problema. A senhora aguarda aqui. Aí disse, mas eu não quero o dinheiro, porque o dinheiro pode ser que se perca, enfim, eu quero um cheque daqueles que quando eu sempre peço ao senhor, realmente no nome aqui desse rapaz, ao portador, tudo direitinho, para que não tenha a oportunidade nem dele perder e nem de alguém que encontrar e ele ficar sem o recurso. E ele achando tudo aquilo que era uma grande brincadeira. E o gerente vem, faz o cheque, tudo como ela especificou, entrega na mão do rapaz. Aí diz, pronto, meu filho, vá resolver a sua situação na faculdade, que já está tudo certo. Aí ele está, tá certo. Aí ele sai dali profundamente desconfiado, achando que tudo aquilo é uma grande armação, que tratavam ela assim, para ela não criar nenhuma confusão, não fazer nenhum escândalo no banco, mas que ela não, como ela teria aquele dinheiro? E ele, tanto é que ele pegou aquele cheque, nem levou em consideração, botou dentro da bolsa e foi para a faculdade. E ao fim do dia, uma das pessoas lá o procura, disse, como é? Você não vai pagar as suas mensalidades, o seu diploma, porque já está expirando o prazo. Aí ele olha, lembra do cheque, diz, aí deu, né? Diz, meu Deus, vou passar a maior vergonha, porque provavelmente não tem fundos. Aí ele entrega o cheque lá, né? Aí quando é depois, o rapaz volta e diz, olha, pronto, está tudo certo, está tudo ok, depois faça suas provas e depois você venha concluir e pegar o seu diploma. E ele ficou ali estupefato com aquela situação, porque ainda não acreditou. Aí no outro dia ele disse, quer ver, amanhã vai vir alguém aqui dizer que o cheque não tem fundos, que tudo isso não vai ser possível. No outro dia ele foi lá, né? Posso fazer minhas coisas? Pode, porque já não fez. Posso marcar a minha diplomação? Marque, está tudo certo, você já pagou, está tudo bem. Foi quando ele se convenceu. E assim, ele terminou, fez suas provas, se diplomou e saiu à procura da tia Fefa e não a encontrou. Então ele procurou, não achou, foi embora. Tempo que passa, ele se tornou um médico muito bom, muito requisitado, começou a ganhar bastante dinheiro, cuidou de toda a sua família, dos seus irmãos, casou-se, teve filhos, enfim, o tempo passou. Quando foi um dia, ele mexendo nas suas coisas, ele encontrou algo que falava a respeito de tia Fefa, né? Lembrou-se dela, meu Deus, eu nunca voltei lá para pagar ela.
Aí ele se falou com a esposa, disse que ia voltar à antiga universidade, que ele tinha um compromisso, uma dívida a pagar. Aí ele, ao invés dos 2.000, ele levou um cheque de $30.000, pelo tempo que havia passado. Chegou lá, encontrou ela novamente, já mais velhinha, já mais assim. Tia Fefa, lembra de mim? Eu disse, meu filho, desculpe pela minha idade, assim, é tanto de vocês que eu encontro aqui sempre que eu realmente não estou me recordando. Esse é aquele que a senhora deu um cheque. Ela disse, foram tantos. Ele disse, como assim? Aí ela disse, eu vou lhe contar a minha história. Eu sou uma das mulheres de famílias das 10 mais ricas do mundo. Vivi tudo o que eu queria viver. Muitos amigos, muitos amores, muitos casamentos, mas não eram de mim que eles gostavam. Era do que eu podia oferecer, do que eu podia oportunizar. E chegou um momento que aquilo não me satisfazia. Então eu resolvi me vestir de uma pessoa mais simples, andar por aqui pela faculdade, e aqui todos começaram a me tratar com verdadeiro amor, pelo que eu sou. E na medida do que eu pude, fui ajudando a um e a outro que teve as mesmas dificuldades que você. Ele disse, pronto, pois eu vim pagar a senhora. Eu disse, não, meu filho, eu não faço nada para receber. Isso que eu lhe dei e que você agora quer me devolver, eu quero é que você dê a outras pessoas que, assim como você, estejam numa situação de dificuldade, de aflição. Essas pessoas é que eu quero que você ajude. E ele ficou ali encantado com aquela senhora, não é, por aquele gesto dela de tanto desprendimento. E ela abraçou ele, desejou-lhe felicidades e seguiu o seu caminho. E ele resolveu fazer o que ela havia dito. Então, as pessoas, outros estudantes pobres que estavam em situações difíceis, como ele já havia passado um dia, ele começou a ajudar essas pessoas, sempre se lembrando do que ela dizia. E aqui eu vou trazer para vocês uma parte da história, da reflexão, que diz assim. Eu tive para você, não é verdade? Então também tive para os outros. Em verdade, não emprestei. Nunca empresto para receber. Eu dou. Não sou a pessoa que investe para receber. Sou a pessoa que semeia para florescer os campos. Você não deve nada a mim. Deve sim a todos aqueles que têm necessidade e a quem você deve ajudar na hora importante. Guarde seu dinheiro. Aí aqui a reflexão ao final da história que Divaldo nos fala. Diz assim: quando o Senhor nos viu nessa imensa indigência na terra, emprestou-nos o Espírito Consolador, para que ele nos revigorasse na hora da amargura e nos sustentasse no momento da dor. Vieram os benfeitores espirituais como juros benditos do capital da fé. Eles nos alentam, nos dão vitalidade, não querem retribuição, apenas esperam que façamos com alguém o que eles fazem conosco. Eles somente desejam que dessemos esses juros que não amortizam a nossa dívida, investamos em almas com as moedas da caridade. A bela página de Tia Fefa, a sua paz, está contida neste admirável slogan do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Mas não é apenas a caridade da esmola, da sopa fumegante, do agasalho, do vidro de remédio. Naturalmente, todas essas são expressões da caridade. Mas a caridade maior é a de natureza moral, libertar-se da ignorância, promover a criatura humana, educá-la, dar-lhe a dignidade, para que não volte outra vez à miséria. Agora é o grande momento de investir em vidas, aplicar o capital do amor, socorrer com a moeda palavra, a cédula generosa, a carta de consolação, o gesto de amizade, o sentimento de perdão, a ajuda liberativa do problema,
Eis os juros que o Consolador e a doutrina espírita nos legam, para que possamos espargir as mãos cheias com o mundo sofrido de agora, sofridos que, de certo modo, ainda somos quase todos nós. Então é essa caridade que ele nos convida, né? A todos nós, a esse amor, não é? Ainda que a gente faça essa caridade da beneficência, mas que a gente também, né, busque exercitar essa caridade moral, do ajudar, do instruir. Como diz aquele velho ditado, não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. Porque às vezes a gente vê, ainda na nossa sociedade, infelizmente, às vezes aquele tipo de ajuda, aquele tipo de situação que não resgata aquelas pessoas da verdadeira miséria, não é? Mas que às vezes até as acomodam nesse patamar do pedir, do esperar. Quando, em realidade, nós devemos sim, claro, ajudar, contribuir para o bem-estar de todos, mas devemos também incentivar a essas pessoas mais necessitadas, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista moral e espiritual, fazer com que elas aprendam a caminhar com as próprias pernas, que elas usem as suas potencialidades, porque cada um de nós vem para essa existência com um propósito. E se a gente não cumpre o nosso propósito na existência na qual estamos agora, é um tempo que se perde. E às vezes a gente pode cair naquele comodismo, não, na próxima existência eu faço. E não é assim. Porque cada vez que aqui renascemos, Emmanuel nos fala, nós viemos com a probabilidades, né, com todo um planejamento a ser realizado. Não importa se iremos nos sobressair perante a sociedade ou se isso será feito no anonimato. Em nossa casa, tendo paciência, tendo resignação, muitas vezes renunciando a determinadas coisas em favor da nossa família, do nosso esposo, dos nossos filhos, da nossa mãe, do nosso pai. Então, essa é também uma forma de caridade. É uma forma de termos essa compaixão, esse amor pelo outro. Então, se a gente cai nesse comodismo de deixar para depois, é uma oportunidade que vai e que não volta mais. Então, que a gente tenha esse olhar de praticar a caridade, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, espiritual, e também tentando resgatar esses nossos irmãos, como foi dito, Vicente de Paulo nos falou, instruindo, educando, trazendo eles para uma realidade diferente, que eles consigam amanhã ser aquelas pessoas que hoje eles foram ajudados e que amanhã eles tenham a condição de ajudar a tantos outros. Porque é assim o ciclo da vida. Hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudado e a gente vai assim. Para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Para que a gente crie entre nós a fraternidade, para que a gente crie entre nós os laços que necessitamos criar de amor, uns para com os outros. E é por isso que a gente está aqui nesse planetinha, para nós aprendermos isso. E fiquemos felizes quando estamos na posição de poder estender a mão ao nosso semelhante, porque tenham a certeza, isso é um grande privilégio. Agradeçamos a Jesus e, como dizia Francisco de Assis, que possamos consolar mais que sermos consolados, compreender mais que sermos compreendidos, amar mais do que sermos amados. Pois é dando que se recebe. E é morrendo para essa nossa vida de egoísmo, de orgulho, que nós haveremos de renascer para essa vida do Evangelho vivo, do amor, da luz e da caridade. Muita paz para todos. O caminho da caridade é um caminho de muita transformação mesmo para as nossas vidas, né? Enquanto a Liliane falava, eu estava refletindo assim, como que muitas vezes nós somos convidados a
a realizar a caridade e também receber, não é? E como isso é muitas vezes transformador. Aí eu me lembrava de uma historinha que diz que uma senhora, ela tinha assim uma fé gigante em Deus. E aí no rádio lançaram um desafio, aqueles que pudessem trazer o testemunho da existência de Deus e se Deus tinha operado algum milagre na sua vida. Aí ela ficou ali inquieta e foi na vizinha, por favor, ligue, eu quero falar que Deus existe, que Deus faz milagre. E aí ela conseguiu falar e disse, né, com o radialista, olha, eu tenho certeza da existência de Deus, eu tenho certeza que Deus faz milagres nas vidas. Ele disse, mas por que a senhora tem tanta certeza? Ela disse, olha, porque eu estou há uma semana com os meus filhos, com quase nada em casa de comida, e meus filhos estão felizes, estão bem, isso só pode ser um milagre de Deus. Aí estava ouvindo nesse momento o rádio um empresário que era ateu e muito rico, dono de rede de supermercado, aí pegou os funcionários dele e disse assim, olha, você liga aí para o rádio, eu quero saber o endereço dessa senhora. Você vai mandar, vocês vão com um caminhão de doações para a casa dela. Agora, quando ela perguntar quem foi que mandou, vocês digam que quem mandou foi o diabo. Aí eles ficaram, já pensou, Dudu? Aí eles ficaram, mas como assim a gente dizer uma coisa? Não, olha, ele tem que dizer mesmo, viu? Eu vou ficar monitorando, se não disser, vocês vão ser demitidos. Quando ela perguntar, é para dizer quem foi que mandou, quem mandou foi o diabo. Que história é essa de acreditar em Deus? E aí ele foi. Foram, né, constrangidos. Quando chegaram lá e ela, quando viu aquilo, ela se ajoelha e começa a rezar, agradecendo a Deus e aquela coisa toda, e eles esperando ela perguntar. Aí, como não vinha, a senhora não quer saber, não, de quem foi que mandou? Não, meu filho, não precisa, oh, meu Deus, muito obrigado, rezando, e aquela coisa, e quando terminou, mas tem certeza que a senhora não quer mesmo saber quem foi que mandou? Ela disse, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, o meu Deus é tão poderoso que quando ele manda, até o diabo obedece. Então veja como muitas vezes é isso mesmo, tá vendo, Dudu? A caridade, entender esse processo de caridade, né, da grandeza da caridade, de nós sabermos que Deus não nos desampara. Quantos momentos nas nossas vidas a gente está atrás, né, de um momento de caridade para a vida, e a gente precisa entender, né, Liliane, que Deus não nos desampara em nenhum momento, não é verdade? Muito obrigada, minha querida, tão maravilhosa, maravilhosas palavras. Meus queridos, tem alguém mais, além da nossa querida Isadora, tem alguém mais vindo à casa pela primeira vez? Qual é o nome dela? Luciane, tá certo. Bom, aqui, tem dois aqui que eu não conheço. Qual é o seu nome? Henrique e Maíra. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, viu? A gente tem o hábito de ofertar o evangelho, aqueles que vêm à casa a primeira vez. Vocês moram por aqui mesmo? Ah, que bom, maravilha. A gente tem reuniões nas terças-feiras do Livro dos Espíritos e fazemos o intercalamento com o livro Céu e Inferno. Nas quartas, o Égio e EAD, para o estudo mais aprofundado da doutrina, e na quinta, o Evangelho. E aos domingos temos evangelização aqui para quase 100 crianças nessa casinha. Viu? Sejam muito bem-vindos. A gente vai, quando finalizar aqui, eu vou dar o evangelho de vocês. Nós vamos ter passes agora, tá? Que eles quiserem tomar o passe. E vamos então, meus queridos. Obrigada, André. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento com a nossa querida, por favor. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome. Te agradecemos pela possibilidade do estudo,
Te agradecemos pela nossa existência. Te agradecemos, Senhor, por todos que aqui vieram e te pedimos também por aqueles que aqui não puderam estar. Que as tuas bênçãos de amor, de saúde, de paz sejam derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que ao sairmos daqui possamos levar essa paz, esse amor, tudo de bom que aqui recebemos. E sendo assim, Jesus, confiantes que a tua presença está sempre conosco, que o teu amor não nos desampara em nenhum momento, que possamos, nos momentos de dificuldade, de provação, nos lembrarmos das tuas palavras e do teu amor por cada um de nós, e assim seguirmos em frente, confiantes que sempre estarás conosco. Que assim seja.